Estamos começando mais uma gravação do Podcast, eh, e eu gostaria de pedir para as pessoas que ainda não nos seguem no Instagram, no Spotify, no YouTube, ir lá e seguir, que aqui a gente tem muito conteúdo bacana, a gente fala de saúde e é uma alerta para o público final e para todos os nossos colegas da podologia. Meu nome é Valéria, eu sou podóloga e host desse podcast. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, que eu já estava esperando esse momento há muito tempo e eu estou muito emocionada de conversar com ela. Infelizmente, minha voz está rouca, vocês me desculpam um pouquinho. Ela é palestrante, ela é professora na Universidade Cruzeiro do Sul, podóloga, cosmetóloga, graduada em podologia estética, proprietária do instituto, que eu não vou falar o nome, faz cursos de treinamentos para podólogas e tem um bordão que eu amo. Podólogo não passa creminho. Olá, Ali Nogueira. Olá, Valéria, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito grata, né, e muito feliz de estar aqui no seu podcast, né? Uma boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a todos que estão nos ouvindo. É isso aí. Ale, muito obrigado por você ter aceito o meu convite de contribuir com as pessoas. Eu tenho recebido feedbacks muito legais de podólogos de todos os estados que me mandam no direct que estão amando e que vão para o trabalho ouvindo do carro. E tem muito conteúdo bacana. Não sei se você já teve oportunidade de ouvir algum. Eu comecei despretensiosamente, mas a coisa começou a tomar uma forma e eu achei melhor continuar mais um pouquinho. Que bom, a gente agradece. Vamos desmistificar a podologia, porque eu acho que precisa um pouco disso, Alê. Eu não sei se você sabe, mas eu vim de outro mundo. Eu estou na podologia só há 4 anos. Eu sou aposentada do mundo corporativo e comecei uma carreira nova do zero, sem conhecer nada sobre o assunto. Comecei de um jeito torto, que nem muita gente, tá? Por ignorância, de não saber mesmo. Eu comecei com um curso livre e no meio do caminho eu entendi que o buraco era mais embaixo e já entrei na universidade, mas continuei indo no curso livre porque lá a gente tinha muita aula prática e isso me trazia um conteúdo bacana. Então eu mudei a rota no meio do caminho. Infelizmente não são muitas pessoas que fazem isso e eu acho que é por isso que existe esse gap na podologia. Então existe uma confusão aí, né? Muita gente tem experiências ruins com pessoas que se dizem podólogos, mas que não têm conhecimento suficiente e a gente nunca tem, né? Mas pelo menos o básico para poder resolver alguma coisa se acontecer um problema. Você concorda comigo? Sim, eu acho que assim, a podologia ela precisa cada vez mais ser difundida, né? E aí, quando eu falo difundida, eu falo no sentido de fazer-se conhecer. Ou seja, eu preciso, na verdade, cada vez mais ser a voz da podologia para falar, olha, existe podólogos, né? Para se formar podólogo, você precisa fazer pelo menos a partir de um curso técnico, né? Cursos regulares são importantes para que você possa ter não só base, né, mas segurança para poder atuar. A gente sabe que dentro da podologia uma gama de profissionais que, infelizmente, estão vindo de cursos livres. E por Sim, que eu falo infelizmente? Né? Eu costumo falar que os cursos livres eles são bons desde que você já seja um profissional habilitado. com Por quê? certeza. Porque a prática, ela depende da teoria. E a teoria depende da prática. Dentro, pelo menos aqui da nossa profissão, né? E por que que isso se funde, né? Por que que os dois se unem? Porque a gente trabalha com perfuro cortante. Não adianta você ter a prática e não saber o porquê que você está fazendo aquilo e mais ainda, o porquê você não deve fazer aquilo.
entende? Exatamente. E você sabe que a minha dificuldade foi exatamente essa. Eu percebia que todo mundo era igual, todo mundo era tratado igual. E eu comecei a perceber que não, mas essa pessoa aqui tem alguma coisa diferente. Ah, tal, a pessoa tem tal doença e vai ser igual. E isso começou a me incomodar um pouco. Foi quando eu percebi que eu tinha dançado, né, mas não tinha muito o que fazer, porque não tinha regulamentação, e tá tudo bem, eu não me arrependo de nada, teve os prós, eu tive ganhos também. Não acho legal, porque as pessoas são enganadas, porque elas acham que vão sair de lá Sim, podólogos, sim, sim, entendeu? sim. Da mesma forma que eu, que era uma pessoa que tinha um pouco mais de instrução, que tinha um pouco mais de instrução, cair uma pessoa com menos instrução, vai acontecer o mesmo, entendeu? Sim, sim. Lá eu tinha colegas que, inclusive, nem o ensino médio tinha. E Uhum. não é nenhum preconceito, mas fica mais difícil de você entender alguma coisa. Entendi, entendi. De fato, o que que acontece, né? O que eu percebo, muito, muito se vê, né? Ou principalmente nos centros nas cidades mais afastadas. Nos grandes centros, essas informações, né? De que você se forma podólogo com um curso livre, de fato, isso não é tão comum aqui. O que acontece, o que eu percebo e o que chega para mim, por exemplo, são pessoas que querem se formar num curso técnico, por exemplo, mas elas falam assim: ah, mas não tem vaga. Gente, se inscreve, espera, coloca nome na lista de espera, mas já paga uma coisa que de fato vocês vão utilizar. Por quê? Sim, Porque eu costumo falar que assim, né, Valéria, você paga ali por uma coisa que você sabe que não vai poder utilizar, no sentido de não ser uma coisa e regulamentada, não é né? barato não, viu, Não, Rê? lógico que não. Eu já, Eu eu já paguei conheço quatro essa pau e história. meio. Então, eu já conheço a história já. Eu não caí nessa história, mas eu conheço a história, né? É, e o que que acontece? Você gasta duas vezes. É como se você fosse roubada, E literalmente foi roubada, assim que eu porque me a história senti. que chega para essas pessoas que fazem o curso livre é de que elas podem atuar, que o Exatamente. certificado é um certificado válido. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, eu me compadeço da dor das pessoas, porque é muito difícil ganhar dinheiro, gente. É muito difícil, é É verdade. muito difícil você ganhar dinheiro. Não é assim, vou gastar R$ 4.000 hoje porque eu não tenho É, nada para fazer com é, R$ 4.000, eu vou é gastar R$ 4.000 verdade. hoje. Não, gente, é difícil ganhar dinheiro. É Quem trabalha difícil. direitinho, quem tá na labuta todos os dias, que acorda, que sua, que, sabe assim, sabe o quanto é difícil chegar dinheiro na conta, principalmente parar no bolso, né? Estava escutando É. hoje um podcast, né? Falando de podcast aqui, Eu sou né? uma consumidora assídua, eu amo podcast. Eu estava escutando um podcast hoje, e aí o host do podcast falou assim: se você ganha, eu não vou lembrar direito os números, tá? Mas é só um exemplo. Se você ganha um salário mínimo, ao final de 5 anos, você acumulou, R$ 100.000. Ou, sei lá, uma Mas coisa assim. acumulou sem É usar assim, nada. o que ele quer dizer é o seguinte: que passou R$ 100.000 na sua mão. E aonde está esses R$ 100.000? É a mesma É, coisa quando você gasta R$ 4.000 num curso que você não vai usar, é, entendeu? Então, sim, assim, você até ganha o dinheiro, né? E quando eu falo que o dinheiro é difícil de ganhar, ele é difícil mesmo de ganhar, né? Ele é suado. Mas, às vezes, a gente está gastando com coisas que a gente nem vai usar é, e que poderia estar investindo em outras coisas que de fato funcionam, como, por exemplo, o curso técnico e o curso de graduação. Eu sou professora hoje de graduação, né, Valéria? Então, sim, assim, eu vejo, eu venho do técnico, eu sou formada técnica pelo SENAC e eu fiz a graduação de podologia. Então, eu tenho os dois. O sim, que que acontece? Foi os melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Quando eu fui fazer a podologia, né, a graduação em podologia,
antes disso, eu fiquei resistente em fazer. Porque eu falava, gente, eu já trabalho, já tenho a minha agenda cheia, eu já atuo, eu já dou aula. Por que que eu fui buscar um conhecimento a nível de graduação? Justamente por isso, porque Sim, eu não posso enganar as pessoas que confiam no meu ensino. Então, cada vez mais eu preciso me policiar, eu preciso estar atenta, eu preciso estar atualizada com nessa certeza. questão, entende? Então, assim, Entendo. são coisas que a mesma coisa se eu fosse, por exemplo, né? Ou se eu atuasse apenas na clínica do meu consultório. Se eu atuasse apenas na clínica do meu consultório, eu também teria que ser atualizada. Então, assim, não dá. Lógico, né, que a gente está falando aí de profissionais que começaram a atuar na podologia, que vem do curso básico, esses cursos livres, mas se você é um desses que está nos escutando nesse momento, queria dizer para você que procure um curso regular. Por quê? Porque os cursos técnicos e curso de graduação, eles te dão uma base, mas eles ainda vão precisar dos cursos livres que tem no mercado Sim, com para certeza, profissionais. com certeza. Entende? Então, assim, se a gente que é graduado, que é técnico, que é formado, já ainda precisa se atualizar e fazer um outro curso, por que que só um curso de final de semana acha que está apto a atuar na podologia trabalhando com pérfuro cortante? E aí eu falo, eu chamo a atenção para essa questão. Pérfuro cortante atuando em um ser humano, uma pessoa viva. Então a É. gente tem que tomar esse cuidado, porque será que eu me atenderia? Se eu fizesse um curso livre hoje, vai. Será que eu me atuaria? Será que eu me atenderia? Será que eu Sim. atenderia a minha parente que é diabética? Ou o meu parente que tem um problema vascular? E Até muitas nós vezes estamos correndo. Até... essas profissionais nem Exatamente. sabem do É. risco. E a gente tomando todos os cuidados, a gente ainda corre o risco de alguma coisa acontecer, né, Ale? Sim, sim, Não e tem como muito. E não é fugir pouco, disso. não, é Não muito. tem como fugir, entendeu? Então, eu tenho uma frase, que nem tu tem os teus bordões, eu tenho uma que fala assim: a ignorância é ousada, mas o conhecimento liberta. Porque a Exatamente, gente, sem saber, a gente faz um monte de caca. E exatamente. quando a gente sabe, o cuidado é redobrado. Sim. Quando eu percebi que eu tinha me apaixonado pela podologia, eu sou uma pessoa, é por isso que um dia eu até fiz um comentário no teu Instagram, eu me afinizo com as coisas que você fala, porque eu me vejo um pouco nisso. Eu não gosto de ficar na superfície. Uhum. Eu preciso entender direito. Outro dia eu estava batendo um papo com o Alberto e ele estava falando de palmilha comigo. Não foi no podcast, foi no WhatsApp que eu mandei um cliente para ele em Campinas, porque eu não tenho ninguém aqui para mandar. Uhum. E ele até me falou de umas famílias funcionais e tal, que ele falou lá no dia do evento. Aí eu falei para ele no WhatsApp: eu não me sinto capaz ainda de fazer uma avaliação para colocar uma palmilha no pé de uma pessoa. E Uhum. eu tenho que entender isso. Sim, Eu ainda tenho essas limitações, eu não sei, sim, eu ainda sim. vou saber, Ixi, entendeu? tem tanta coisa, gente, que eu tô aprendendo, que eu também tenho, assim, o básico de conhecimento. É, né? Mas é isso. Então, eu queria que tu introduzisse a nossa conversa, contando um pouquinho da tua história, a tua chegada na podologia. Como é que você encontrou a podologia? Bom, para quem não sabe, né, para quem não sabe da minha história, eu sou bolsista de podologia. Ai, que legal. Para quem está aí me ouvindo e dizendo, ai meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade da podologia, eu sou bolsista de podologia, né?
Então, eu entrei para a podologia porque eu tive um problema de saúde sério. Eu operei a coluna. E aí, essa operação de coluna me trouxe muitos problemas para fazer ali, né, ou para exercer a minha profissão, que era esteticista na época. Então, eu era esteticista nessa época. Então, a minha profissão, ela foi bruscamente, como é que eu vou dizer para você? Paralisada. Paralisada, exatamente. Né? E é muito interessante isso, gente. Escutem, né? Quem está nos escutando nesse podcast, escutem atentamente o que eu vou falar para vocês. Às vezes parece que a vida vai te dar um tombo. Só que assim, não é o que você não é medido pelo que você recebe da vida. Então não é o que a vida faz de você que vai determinar quem você é. É o que você faz do que a vida faz de você. E eu fui me reinventar. E aí, a pessoa, né, meu Deus, acha que a vida de uma podóloga é fácil. Naquela época, o que eu pensei? A minha irmã falou assim: faz podologia, né? Podologia é interessante. E aí, o que eu pensei? Falei, vou fazer podologia, porque podologia trabalha sentado. 24 Achou que era parafusos na mamãozinha coluna. com açúcar. Achei que era uma maravilha, né? Toca eu fazer podologia. Só que nessa época, como eu tinha ali operado, e aí eu fiquei um tempão sem trabalhar. E quem trabalha para si sabe que se a gente não tiver dinheiro, a gente não trabalhar, a gente tem dinheiro, né? Com Eu não tinha um certeza. puto furado. Eu não tinha nada, não tinha dinheiro para pagar uma mensalidade do Senac. E aí eu falei assim, eu vou tentar uma bolsa. E aí eu fui pela localização de bolsa, não fui nem pela localização que era mais perto para mim ou não era. E aí eu olhei lá, bolsa em tal lugar, Senac tal, sei o quê. Eu falei, vou esperar. Só que eu já tinha tentado bolsa de estética, né? Eu sou técnica em estética do Senac, eu já tinha tentado esse negócio de bolsa há muito tempo. E eu sabia que não era fácil. E aí eu falei assim, bom, não é fácil, vou ver o que eu consigo aqui. E aí eu nem dormi aquela noite, porque eu já sabia que abriu um segundo depois, acabou a bolsa, né? E eu nem dormi aquela É noite. verdade. Eu consegui, desse rebanho, eu consegui pegar 3 meninas e levar para o caminho bom. Eu acredito. E uma faz Senac e outras 2 fazem a faculdade. Aí eu Que fiquei bom. pelo menos 4, né? Sim, Saíram sim. Não, daquele rebanho. e tantas meninas que assim, eram de cursos livres e hoje são graduadas, Sim, né? Que sim. conversaram com a gente vai instruindo. E aí eu falei, não vou nem dormir, né? Deu 9 horas em ponto, eu entrei no site, eu já estava com o meu script todo pronto no Word, que era só copiar e colar, que era mais rápido, né? E aí fiz lá a minha inscrição para a bolsa e falei, agora Seja o que Deus quiser. vamos esperar. Acho que 1 hora depois veio o e-mail do Senac dizendo que eu tinha sido aprovada para ser bolsista no Senac. E aí eu falei, meu Deus, não acredito, né? Tinha que ser. Aí mandei mensagem para minha irmã, falei, vou fazer podologia, não sei o quê. Enfim, fiz podologia. Morrendo de medo das práticas. Por quê? Porque eu venho também da área administrativa. Eu sou ex-bancária, eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, né? Então, eu cuidava de toda a marca própria do Pão de Açúcar, né? Eu era gerente geral dos Extras Eletros daqui de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, daqui de São Paulo tinha uma rede de Extra Eletros, acho que era ao todo 21 ou era 27, não me engano. E eu cuidava de toda essa turma. Então, Você saiu por opção, Alê, desse saí. ramo? Não, não. Eu fui mãe, né? E Ah, aí, tá. eu tive a Maria Clara e a Maria Clara ficava 12 horas na escola. Entrava às 7, saia às 7. E aí um dia a Maria Clara começou a ficar doente, e eu não tinha dinheiro nem para pagar a babá para ficar com ela em casa. Sim. Trabalhava que nem uma louca, não tinha
Que E é aí uma eu tive. realidade de muitas de nós, né, Sim, Alê? sim, 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 sim. E ainda hoje, viu, se você olhar na minha conta bancária, quem vê pensa que não tem R$ 3 na conta. Nossa, Mas essa é uma outra questão. quando eu me aposentei, depois eu tentei me recolocar no mercado, porque a empresa me mandou embora, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava há 32 anos na mesma empresa, na mesma. Eu Eu acredito. entrei com 18 e saí com 49. Mas é porque a gente vira número, né? É, Talvez seja por isso que exatamente. eu tenha vindo para a área da saúde. Apesar que eu não posso dizer, se eu falar para você, Valéria, que eu trabalhei em coisas que eu não gostei, eu estou mentindo. Todas as Ah, sim. empresas que eu trabalhei, tudo que eu fiz até hoje, eu fiz porque eu gostava. Né? Eu acho que gostar do que faz é meio caminho andado para que tudo ocorra e saia da melhor forma possível. E a E vida vai conduzindo, né, Alê? sim, sim, exatamente. A vida vai conduzindo, a vida vai te trazendo ali maturidade suficiente. Mas, já me perdi, eu falo mais que a nega da Você estava cobra. falando tu teve a tua filha, ela ficava 12 horas na Isso, escola. e ela começou a ficar muito doente. E aí eu não tinha dinheiro, eu falei para gerente geral, né? E eu fazia um monte de coisa lá. E aí eu falei para gerente geral, falei, olha, eu preciso ganhar mais ou então eu vou precisar sair do trabalho, né? Nessa época meu marido já pagava todas as contas, então eu trabalhava porque eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os 14 anos, Sim, né? Sem registro desde os 10. Eu meu trabalhava de Deus. babá, era uma menina cuidando de uma menina. Entende? É. A minha casa, é que eu não sou de falar da minha vida, mas assim, eu morava numa casa que tinha um cômodo, o chão era de barro, quando chovia, era mais barro dentro do que fora. A gente tinha uma cama, dormia todo mundo na mesma cama. Eram 5 pessoas, entendeu? Nossa. Mais meu pai e minha mãe. A gente morava num lugar que não tinha água encanada, não tinha luz. Tu era de Quando São chega Paulo mesmo? São Paulo mesmo, interior de São Paulo, a gente tomava banho no rio, sabe? Trazia água no balde. Então, assim, hoje, imagina, com tudo que eu tenho e toda a luta que foi, né? Eu, é o que eu te falei, pode A não vida sobrar te dinheiro, mas eu me recompensou. sinto rica, Eu também me sinto. sabe? Assim, eu me sinto rica. Você vai falar assim, você vai olhar o meu extrato, você não vai achar muita coisa, mas eu me sinto rica, gente. Eu tenho uma cama para dormir. Eu não tinha quando eu era criança uma cama para dormir. E aí, nessa época, sabe assim, voltando lá para a história da Maria Clara, eu falei para minha gerente geral, eu falei, olha, ou eu ganho um pouquinho mais para poder pagar alguém para ficar com a minha filha, ou eu vou ter que sair. E graças a Deus meu marido dava conta das contas. E aí, infelizmente, assim, ela ficou me enrolando, me enrolando, me enrolando. Quando chegou o próximo período de férias, que aí eu pedi para sair. Só que Entendi. assim, eu era tão boa funcionária, que quando eu entreguei a minha carta de demissão, a gerente geral não queria me dar a demissão, mas a minha gerente falou: eu vou te mandar embora, porque pelo menos você recebe todos os seus direitos. Para todos os efeitos, você fez alguma coisa aqui, eu vou te mandar embora. E ela fez. E ela fez. Ela rasgou a minha carta de pedido de demissão e ela me mandou embora. E foi com esse dinheiro que eu comecei a trabalhar no ramo do bem-estar, da saúde e da beleza. Aí eu fiz curso de cabeleireira, comecei a trabalhar de cabeleireira. Depois eu fui e fiz de massoterapia. Aí que começou a minha jornada na parte de bem-estar e saúde. Aí eu fui, fiz massoterapia, depois eu fiz estética, depois eu fiz podologia. E se apaixonou pela podologia, pelo jeito. Nossa, sou apaixonadíssima pela podologia. Eu acho que eu tive que passar por todas essas áreas para entender que, de fato, a minha função, né? E hoje, como professora, então, sou mais apaixonada ainda. Mas a minha função de podóloga mesmo, como podologista, é uma das funções mais lindas que eu já exerci até hoje. Uma delícia, né, Lê? E quanto mais É. você ensina, mais você aprende, mais Quanto você mais tem eu prazer aprendo, de estar mais eu fico fazendo. apaixonada.
É isso mesmo. Maravilha. Então, vamos começar com um tema bem polêmico, Ai, que meu é a tua Deus. cara. Ai, meu Deus. Então, spa dos pés. Quando a gente fala de spa, na minha cabeça vem aquele conforto, relaxamento, aquela coisa gostosa, mas não é isso que a gente vê aí no mercado, né, Alê? Existe um conceito diferente de spa. Inclusive, quando você procura no Google spa dos pés, eles citam até nome de alguns produtos que se usa no spa dos pés, que não é spa. Não sei se você já teve essa experiência de Não, pro... não vi. eu não vou fazer propaganda de nenhum produto, Não, porque ninguém paga pra gente, né? ninguém paga pra gente, mas assim, são dois produtos aí muito conhecidos É e mesmo? que fazem um estrago bacana no pé. É mesmo? Ai, É, gente, olha, é porque a aquele gente é que tem o profissional da área da. rótulozinho verde, sabe? Ai, meu Deus, é que a gente é profissional da área da saúde, né? Mas a gente gosta de pegar os pés estragados É lógico. para poder ajudar, né? A gente não indica que você estrague seu pé, pelo amor de Deus. Mas vamos Qual é, lá, gente. qual é Eu o como uma conceito boa, de spa? eu como uma boa massoterapeuta, né? O conceito de spa é um conceito de bem-estar e relaxamento, né? Só. Só, apenas isso, né? O que não é pouca coisa quando a gente pensa Sim. nesse conceito de spa, ele está atrelado à área de bem-estar e hoje em dia, principalmente depois da pandemia, a gente tem um problema seríssimo, né? Com questão aí de pacientes estressados, pacientes que desenvolveram transtornos. Então, a parte de spa, ela é muito importante na área de saúde como um todo. Seja esteticista, seja massoterapeuta, seja podólogos, né? Então, a gente tem que desmistificar isso, né? Eu costumo falar que spa é terapia. Spa não é podologia, spa não é procedimentos estéticos, spa é terapia. Então a gente precisa cada vez mais trazer esse conceito não só para nós profissionais de podologia, mas para os consumidores desta técnica. Porque muitos, como nós, sabemos que spa é terapia, que é bem-estar, é relaxamento, e aí eles vão por anúncios de spa dos pés achando que vão receber isso. E aí, quando Sim. chega lá, recebe um outro procedimento totalmente diferente que danifica o tecido, né? Que danifica a pele do paciente. E aí é todo um transtorno para você poder ajustar isso. Então a gente precisa entender que o conceito de spa ele não pode ser deturbado, né? É como se eu falasse aqui, ó, vamos ver, independente e eu falasse independente. Tipo, sabe assim, a gente está assassinando o conceito de spa quando a gente faz procedimentos de desbaste, de afinamentos de capa córnea, dizendo que é spa. Não é. Exatamente. E que dá uma mascarada, né? A pessoa até, de uma certa forma, acha que Sim, o pé ficou bom. às vezes a pessoa tem uma podopatia importante que precisa ser analisada, que precisa ser tratada, e aí você simplesmente piora a situação do paciente, achando que é possível fazer o que tem que fazer. Não. Outro dia desse colocaram no grupo da Sociedade Brasileira de Podólogos, eu faço parte, e colocaram uma foto lá de uma pessoa idosa, não aparece a pessoa, só o pé, mas tu vê que é um pé de uma pessoa de mais idade e que passou por um processo desse de spa dos pés e o pé dele estava todo queimado. Ai, que dó, Queimado, Ale, dava nervoso de ver aquela foto. que dó. Então a gente tem que entender que spa dos pés não tem nada a ver com isso, né, Não, Ale? gente, não tem. Procurem estudar, procurem olhar o conceito da palavra, né? Os grandes espaços estão aí justamente por conta disso, por trazer esse conceito ao pé da letra, né? Porque isso é muito perigoso. E Ale, e a plástica dos pés?
Eu não Então, falei que ia ser fácil. é o mesmo conceito, na verdade, né? As pessoas acham que o fato de debridar ou fazer afinamento córneo, e aí são nomes comerciais, né? Plástica dos pés, spa dos pés, são tudo nome comercial, é tudo nome comercial, né? Mas qual é o conceito disso, né? Quem pode fazer? A gente está falando da mesma coisa. Se você faz uma plástica dos pés com o objetivo de fazer um afinamento córneo ou de desbastar, ou isso é procedimento de podologia. Sim, Porque a podologia vai analisar se aquele pé precisa ser mesmo afinado, se ele precisa mesmo ter esse afinamento córneo, se ele precisa mesmo de um desbaste naquele momento. Às vezes o pé ele está espesso ou ele está alto, cheio de pele, porque ele tem um micro-organismo ali, ele tem uma contaminação. sim. E aí não se contamina só a pessoa, né? Que está contaminada ali, o paciente. Se contamina todo o ambiente. Esse resíduo vai para onde? Porque é pele. Você Sim. descarta isso aonde? Entende? Então, assim, É. eu tenho algumas reservas contra isso, né? Principalmente porque sou podóloga e entendo de contaminação, contaminação cruzada, descarte de infectantes, tudo mais. Sim, sim. E isso está acontecendo muito e feito por profissionais da beleza, né? Então, por isso que eu tô falando, o conhecimento te liberta. É. Se você sabe o que você tem que fazer, você vai saber também o que você não pode fazer. Sim, exatamente. De que maneira que a gente pode, como é que eu posso falar? Desmistificar isso. O que você acha? Isso o que você fala de afinamento córneo, de procedimentos que não. Exatamente, esses procedimentos que são invasivos e que têm o nome de spa ou de plástica dos pés. Gente, ó, é muito simples. Muito simples. É só você olhar a CBO. Olha a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Olha a CBO de uma manicure, olha uma CBO de uma pedicure, olha a CBO de um podólogo. Olha a CBO de um dermatologista, olha a CBO de um biomédico. Olha, gente, lá a descrição de cargo. Será que a gente não está entrando na seara de outro profissional? É a mesma coisa. O pessoal que é podólogo, 1.200 horas, 3.400 horas, e está aí aplicando anestesia nos outros, com Eu, agulha. eu tenho um paciente que me procurou, a vez que ele veio com onicocriptose, ele já ficou gelado, estava tremendo. Eu falei, o que, que foi? Aí ele me contou esse episódio que ele tomou uma anestesia local para fazer um procedimento de unha encravada. Mas as pessoas estão confundindo, entendeu? Se é um profissional que tem habilitação para fazer intramuscular, mas é um podólogo também. E aí você tá as pessoas estão misturando. Não estou dizendo que isso ocorre frequentemente, tá? Até porque eu não puxo a capivara de ninguém. O que eu estou dizendo é o que chega para Sim, mim, sim. tá? É. Mas se é um profissional que tem habilitação para fazer um intramuscular, tem habilitação para fazer um intramuscular na profissão dele. Entrou X, na que não parte é. de podólogo, Ele tem que podólogo respeitar os limites da não atuação, né? tem permissão para fazer intramuscular, para aplicar anestesia. A gente não aplica anestesia. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas estão esquecendo o limite de atuação. E isso é um problema. Isso é um É, problema. Entendeu? Eu, como podóloga, não posso fazer um procedimento da área da estética. Eu não posso pegar e marcar um paciente de podologia e falar para ele, nossa, mas você tá com uma celulite aqui, já vamos fazer tudo junto? Não, eu estou misturando as estações. sim. E aí,
até o próprio paciente se confunde, né? E aí eu vou falar uma outra coisa que vai gerar um burburinho, mas é a mesma coisa que eu fazer um procedimento de podoprofilaxia e esmaltar no final. Eu estou confundindo as profissões. E tem gente que quer esmaltar, né? Sim, mas o paciente querer esmaltar É uma não é coisa. problema. O problema é nós aceitarmos O essa ideia. problema é a confusão que isso gera depois. Sim, Porque a Valéria esmalta, mas a Alessandra não esmalta. é, Aí, quando o paciente da Valéria vem para a Alessandra, aí a Alessandra fala assim: não, mas podólogo não esmalta. Como não esmalta? Você foi na Valéria, a Valéria esmaltou. sim. E tirar a cutícula? Pois É outro é detalhe que outro detalhe. acontece. Entendeu? Então, assim, não sei quem está me escutando, né? Mas quero saber, lógico. Mas, é assim, quando eu falo não sei quem está me escutando, eu não quero que a pessoa se ofenda com o que eu estou dizendo, entendeu? Claro que Porque, não. às vezes, esmaltar é o que paga suas contas. Você ainda não engrenou na podologia, só na podologia. E tá tudo bem, gente, tá? Ninguém vai morrer de fome por conta disso. Só que chega uma hora na vida da gente que a gente chega na encruzilhada. E aí a gente precisa escolher um caminho. É, Que caminho verdade. vai ser esse? Entende? Porque É, muito chega para mim assim, Ale, sou podóloga e venho da área de manicure, mas não queria mais esmaltar. Às vezes a pessoa não tá nem feliz mais. Porque é. não, ela não acredita mais nisso. Mas não Ela não consegue largar. acredita, mas ela não consegue largar. Por quê? Porque todo mundo tem conta para pagar. É. Às Entende? vezes precisa de ajuda. É só Sim, alguém para dar mão, para sim, tirar sim, daquilo. sim. E Você se você é sabe, uma pessoa dessa, pede ajuda pra gente. A gente tenta ver o que consegue direcionar, né? eu tenho uma colega que é uma dessas que foi para o Senac, que ela também era essa situação que você está colocando. E Gente, isso tem hoje, demais. eu enchi tanto a cabeça dela que eu consegui que ela só fizesse podologia e a filha dela faz a parte de De manicure. manicure, ó que beleza. Entendeu? Perfeito, perfeito. Então aí ela não passa necessidade, vamos dizer assim, porque Sim. ainda não engrenou do jeito que ela gostaria. Uhum. A gente não sabe da vida de cada um é que sabe, Não, né? exatamente, exatamente. Mas pelo Não menos ela se cabe, posicionou. sim, não cabe a gente nenhum tipo de julgamento. Sim, Quem somos nós para julgar as pessoas, ninguém. né? Ninguém, Nin- ninguém, gente. A gente não é nada nessa vida. Só que A gente direciona, a gente conversa, a gente faz esse tipo de podcast para que seja inspirador para vocês, mas a gente não é ninguém, né? Não cabe a sim, gente julgar ninguém. de verdade não. E a intenção é as melhores possíveis, Sim, né? sim, sim. De querer ajudar. Eu posso falar por mim, existe até um desgaste da minha parte tentando abrir a cabeça, às vezes, das Sim, pessoas. sim. E às vezes a minha psicanalista já falou isso, você se desgasta muito querendo que as pessoas aprendam, que elas estudem, que elas façam que nem você, ah, porque é nisso que eu acredito. Sim, mas isso chega uma hora, Valéria, que todos nós que somos formados acreditamos. É o que eu te falei. Eu recebo um monte de manicure e pedicure que fala, Lê, eu não quero mais esmaltar, não acredito mais nisso. É, Entendeu? E dói aqui, porque às vezes você fica de mão atada, porque aí quando você pergunta, você tá passando. Faz o quê? Essa semana eu conversei com uma podóloga, eu falei para ela, você tá passando necessidade? Tá passando muita necessidade, porque foi esse tipo de conversa que a gente teve, sim. sabe? Então, Agora assim, você, dói na alma mesmo. agora você abriu uma porta que é legal a gente falar. É importante, além do conhecimento e habilidade técnica que a gente desenvolva dentro da nossa área de atuação, com conhecimento, etc. e tal, a gente aprender outras coisas além da podologia. Sim, Não é? Eu acredito muito nisso. A gente precisa aprender a se posicionar melhor,
falar melhor, buscar outras áreas de conhecimento como empreendedorismo, gestão financeira, isso tudo vai compor o que a gente quer fazer. É nisso que Exatamente. eu acredito. O que Sim, que você acha disso? eu Porque acredito piamente, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, muito nisso. porque se a gente ficar engessada só naquele nosso mundinho, a gente não consegue expandir, Alê. Sim, Entendeu? Eu acredito sim. nisso. A gente tem que aprender sobre outras coisas, porque vai abrindo Um profissional, seja ele de que área for, ele é formado de vários conhecimentos, muitos sim, conhecimentos. Um podólogo de mocho nem sempre vai ser um bom administrador. Um bom administrador nem sempre vai ser um podólogo de mocho. Lembra que eu falei que eu morria de medo da parte prática? Porque eu sou a pessoa que devora o livro. Se você sim. me dá um livro, eu devoro, conhecimento eu devoro, sabe? Assim, eu paro para estudar, eu sou a pessoa que faço isso. Mas eu ficava pensando na minha prática. Por quê? Porque eu tenho mobilidade reduzida, né? Eu sou operada em 2 níveis de coluna. E aí eu ficava pensando, gente, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E de fato, meu começo foi muito difícil. Eu Porque era o que machucava você demais. acreditava. Eu machucava demais. Mas eu entendi, né? E eu tinha as minhas inspirações que podologia não era sangrar as pessoas, pelo contrário, era restabelecer a saúde das pessoas, né? E hoje eu faço uma espicolectomia sem derramar um pingo de sangue E e é eu muito legal você falar isso, e porque eu às fico vezes as feliz. pessoas acham que você já começou a ler Nogueira, Imagina, imagina, o dó. não é? Mas é verdade, Sim, sim, porque gente. A gente não começa no último degrau da escada. Esquece isso. Em qualquer fase ou qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, você vai começar pelo primeiro degrau. e a gente tem que acreditar na gente, né, Alê? Se a Sim, gente não acreditar, ninguém vai acreditar. ninguém vai acreditar. Primeiro a gente, para a gente passar essa confiança, mesmo que por Exatamente. dentro tenham borboletas na barriga. Borboletas, eu fico pensando na pimenta malagueta, né? Que já o Eu acabei de estômago atender uma queima moça, tudo. eu acabei de atender uma moça que saiu daqui, ela, a primeira vez dela, diabetes gestacional e está de 12 semanas. Meu Me deu Deus. uma, eu falei, quase que eu falei, vai embora, querida, Vai mas para deu tudo casa, certo. tipo, vai para casa, não peques mais. Mas é isso, entendeu? E aí eu tomei mais cuidado ainda e deu tudo certo, ficou Sempre tudo dá, bem. gente, sempre dá. O conhecimento te liberta. Sim, sim. Se você tivesse que escolher um profissional para fazer qualquer serviço, seja ele qual for, de bem-estar e saúde, tá? Você escolheria um profissional recém-formado que tinha o conhecimento ou um profissional experiente, mas que não tinha o conhecimento teórico? Um profissional recém-formado que tem conhecimento. Bingo, eu também penso assim. Porque Porque ele vai quem ter tem raciocínio conhecimento clínico, não né? vai me assassinar. Exatamente. E vai conseguir Ai, gente, que raciocinar. horror! Desculpa, mas é verdade. Mas é verdade, porque é aquilo que a gente estava falando. Mesmo o profissional sendo inexperiente e recém-formado, ele consegue raciocinar: não, isso aqui eu Sim, não posso fazer, eu tenho que ir por exatamente, aqui. Ó, exatamente. isso está acontecendo por causa disso, deve ser por Não, e causa disso. assim, e se der um problema, né? Deu uma. Lesionou. Ele sabe o que fazer para consertar. Exatamente, exatamente. Eu tinha muita curiosidade de te perguntar isso. Bom, Ale, vamos falar um pouquinho de cosmetologia, Bora. que é um assunto que tu não gosta, Nada. não é? Ai, Ah, ai, é que o podcast não tem imagem. Olha o sorriso lá na frente. Adoro. deixa eu te perguntar, o que é a cosmetologia? Fala de uma forma bem simples, para que as pessoas entendam. A cosmetologia, ela é o estudo
dos produtos cosméticos no sentido de resultado na pele do paciente, ou na pele do cliente, na pele de quem vai usar, de uma forma geral. Essa é a cosmetologia, né? Para nós, profissionais da área de saúde, a cosmetologia, ela é a ciência que vai estudar a interação desses ingredientes com a pele do paciente. Ou seja, ela é a terapia cosmética que vai melhorar a pele do paciente. Entendi. E como é que a gente, a olho nu, consegue entender quando uma pele está ressecada e quando ela está desvitalizada? Tá? A Você olho acha nu, fácil? É, a não, olho não acho tão fácil, não. Apesar de agora para mim parecer fácil, mas não acho tão fácil. Vamos lá. A olho nu, se você olhar uma pele que está descascando, né? Levando em consideração que a gente tem aqui profissionais de podologia que vão escutar e pessoas leigas, eu vou falar num termo vulgar, né? Que a gente chama de termo popular. Então, você tem uma pele que está descascando, descamando, né? Uma pele irritativa, uma pele que está coçando. Isso tudo é indícios de uma pele seca. Agora, uma pele que está só desvitalizada é uma pele sem viço. Ela não tem brilho, ela não passa ali, né, uma certa maciez. Ou seja, você pega nela, você sente ela bem seca, mas ela não tem ali sinais de um ressecamento ou sinais de uma pele seca. Mas ela é basicamente uma pele sem viço. Uma pele que está entendi. desvitalizada. Ela não está ressecada, não tem Opaca. viço, ela está opaca. Isso. Entendi. E a pele ressecada, que nem você falou agora há pouco, ela quebra, né, Lê? Ela craquela, né? Como se fosse uma craquelagem. Ela vai E quebrando, ela vai abrindo. E então, o que eu queria que você falasse um pouquinho, porque quando a gente fala para o nosso paciente que é importante ele fazer uma hidratação, e não só no pé, eu falo do corpo inteiro. Uhum. Eu trato o meu paciente de forma integral, eu não tiro os pés dele e deixo ele lá Não, e nem passear no pode, shopping. nem deve, nem deve. Então eu sempre oriento dentro do meu conhecimento o que ele deve fazer. E Uhum. por que que é tão importante hidratar a pele? A gente já sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano Uhum. e que ela serve como barreira dos agentes externos e na nossa termorregulação de dentro para fora. Uhum. Por que é tão importante hidratar se eu já bebo água? Então, é aí que está o problema, né? As pessoas não bebem água. É aí que está o problema. Deu um ecozinho? Tá dando um eco. Eu acho que o teu microfone do Meet abriu. Ah, tá bom, peraí. Gente, desculpa. Abriu aqui o meu retorno. Vamos lá. O problema é que as pessoas não bebem água. Mas elas acham que bebe. É E aí que pronto. está o problema. Entendeu? As pessoas não bebem água. E a pele, ela precisa ser hidratada porque, de uma forma mais leiga, né? Falando no sentido de uma Fala forma de uma mais forma leiga, simples. a pele é como se fosse um deserto, tá? A pele que a gente vê, ela não recebe aquela sombra, ela não tem uma sombra. Ela está sempre recebendo sol, né? Só que essa pele, você tem que pensar que ela é um deserto, por quê? Porque ela só vai ter um lago se for um lago artificial, já que a gente leva em consideração que as pessoas acham que bebe água, mas não bebe. As pessoas bebem refrigerante, eu ia falar o nome do refrigerante. As pessoas bebem refrigerante, as pessoas bebem suco, as pessoas bebem chá, mas as pessoas não bebem água. Água, é. Elas acham que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. A água,
ela é necessária. O corpo, ele tem 70% de água. Aí se você não hidrata a pele que a gente vê, de fora para dentro, de dentro para fora não chega. É. Por isso que é importante, porque a minha pele, ela só vai ter ali, né, uma certa resistência a bactérias, organismos, fungos, né? Para quem não está entendendo o que é micro-organismo, tipo um vírus que você toca e estava ali, sabe? Se eu tiver a pele hidratada. Por quê? Porque essa água vai manter a pele fechada. Literalmente fechada. É isso que vai acontecer, tá? Então, a gente precisa tomar esse cuidado de hidratar a pele. E aí, hidratar a pele é hidratar rosto, pescoço, corpo, pé, tudo. Não é só passar o creme do pé, ou não é só passar o creme do corpo. É passar o creme do pé também. As pessoas passam. Eu fico olhando assim, sabe? As pessoas na piscina ou na praia. O pessoal passa protetor até a base da canela, né? Ou para nós, que somos profissionais da área de podologia, até o malelo. Chegou do malelo para baixo, não tem mais pele para É, proteger, não passa protetor solar, né? é. Gente, isso não existe. É a mesma coisa quando a gente fala de hidratação. As pessoas costumam e compram cremes para a área do corporal, mas para a área dos pés, nada. É. Ou então uso do corpo. Ou uso do corpo, que não tem nada a ver, tá, gente? Só para vocês saberem, a pele do corpo ela é mais fina do que a pele do pé. Então você tem que comprar produtos específicos para o pé. Por que que a pele do pé é mais ácida, normalmente, Ale? Mais ácida, você fala? Ou É, mais seca, digamos assim. mais seca, mais seca. Tá. A pele do pé, ela é mais seca por conta de fatores externos. Fica com o pé no chão, altas temperaturas, né? Tem gente que fica descalço, anda de chinelinho no asfalto quente. O, o fato de lavarem, né, ou limparem a casa com produtos de limpeza, sem proteger os pés, isso tudo traz para a gente, né, um estado que a gente chama de estado cutâneo, um estado de pele, de uma pele desvitalizada e mais seca. Por quê? Porque ela reage aos fatores externos que acontecem ali naquele pé. Porque o pé, ele deveria ser levemente úmido e não levemente seco. Entendi, entendi. E a gente não tem essa visão, né, Ale? Não tem. A maioria não tem. Por que que a gente negligencia tanto os pés, hein? Boa pergunta, porque agora eu sou podóloga, né? Então não sei te dizer exatamente. É só se eu fizer uma busca lá na minha mente de quando eu não era podóloga. Porque assim, a maioria das pessoas não dá importância. Mas você chegou no seu trabalho hoje porque os seus pés te trouxeram, não foi? Foi. Eu estou aqui porque os meus pés me trouxeram. Por que não cuida do pé? Até porque qualquer coisa no pé limita a gente mais do que em Sim, qualquer outra parte sim. do corpo. Os pacientes que chegam para a gente com onicocriptose que sabe, né? Sim, sim. Coitados. O que que você acha que quando as pessoas vão procurar um creme numa loja de cosmético para os pés, o que não pode ter no creme ou o que deve ter para ele comprar sem orientação de um profissional? Ah, eu vou Hum, comprar um creme lá para eu passar no meu pé. Todo mundo fala que eu tenho que hidratar. ó, falando a grosso modo, Um coringa, você vai. tem. Não tem uma coisa coringa, sabia? Porque cada um tem um tipo de pele. Sim, Então não existe o certo ou o errado. O que existe é assim. Por exemplo, se eu sou alérgica à ureia e eu sei que eu sou alérgica à ureia, eu não vou comprar um produto que tem ureia. sim. Entendeu? Então, o que existe é eu me conhecer, eu conhecer ao que eu sou alérgica ou não, para que eu possa comprar o produto certo.
tá? A entendi. grosso modo, porque senão a gente ficaria aqui o dia todo, né? E eu nem ia achar ruim. Mas o que que acontece? A grosso modo falando, é você se conhecer, você conhecer o que o seu corpo pode e o que o seu corpo não pode. Entendi. Ale, você fala muito de raciocínio clínico nas suas lives. Eu sou uma seguidora assídua, Ah, uma obrigada. assídua, tô sempre aparece para mim: "Ale, começou um vídeo ao vivo", eu já pego o Instagram e já corro lá. Que A bom. louca, a louca. Mas é muito legal, eu sempre aprendo muito e fiz o curso, sou tua aluna do Brocas, né, e ainda vou fazer o Cosmeto. Faça. Espera aí, calma aí, tá, Faça calma que aí. o conhecimento te liberta, acredite. Acho que a frase de hoje, né, o meu bordão de hoje não é quem aprende não depende. O meu bordão de hoje é o conhecimento te liberta. Mas é verdade. Você fala muito de raciocínio clínico. Explica um pouquinho sobre isso. O que que seria a pessoa ter um raciocínio clínico? Raciocínio clínico, tá? É você olhar o paciente como um todo. Eu não posso simplesmente olhar o pé do paciente e já ir fazendo, né? Você tem que sentar com o paciente, você tem que olhar, você tem que fazer anamnese, tem que anamnese ou avaliação. A anamnese e a avaliação física são procedimentos totalmente diferentes. Isso é Sim. raciocínio clínico. Raciocínio clínico é você entender por que que começou o que o paciente tem, da onde veio, sabe? De que vivem, de que sobrevivem, né? O pessoal fala assim, né? O que comem, o que É, bebem, né? É nesse nível. Mas raciocínio clínico é isso, é você entender o seu paciente como um todo. A Valéria é uma profissional de podologia, mas a Valéria já é aposentada, a Valéria veio da área corporativa, a Valéria sempre usou esse tipo de calçado, né? Trabalhou por tanto tempo, assim, assim, assim. A Valéria está com queixa disso. É você entender a causa da queixa do paciente. E muitas vezes, quando você entra num raciocínio clínico profundo, você percebe que a queixa do paciente, que você achava que era o motivo para ele te procurar, é uma queixa secundária. Que o que ele aham, tá, pelo que ele está te procurando, na verdade, a queixa primária é outra. Isso é raciocínio clínico. Não é tratar a consequência, é tratar a causa. Isso, para sim, mim, é raciocínio clínico. entendi, entendi. É, é importante a gente, salientar que nós somos indivíduos, individual, único, que Sim, ninguém é igual e não dá para usar o mesmo protocolo para todo mundo, sim, porque cada um vai ter uma necessidade. exatamente. E aproveitando esse gancho, tem muitos pacientes, por falta de conhecimento, óbvio, que tem lá um calo XY, que tem um calcanhar bem espesso e ele quer que você tire tudo. Não E eu pode. eu queria que você falasse um pouco disso, tanto para o Não público pode. leigo, para ele saber que a gente não pode tirar tudo e ele tem que tratar, como para os profissionais que não devem deixar o pé do paciente lisinho. Agora, vou usar uma analogia bem simples. O paciente tem 100 quilos. Desenvolveu ali uma hiperkeratose gigantesca, né? Uma calosidade gigantesca, ou para quem é leigo está escutando a gente, desenvolveu ali um segundo pé de tanta pele que tem. Se ele tem 100 quilos, o pé dele carrega muito mais que 100 quilos. E aí, gente, jamais vocês podem deixar esse paciente com o pé fino. Por quê? Porque ele precisa ter sustentação para carregar aquilo, carregar aquele monte de peso. Então, assim, jamais se tira uma hiperkeratose, né? Tudo de uma vez. E jamais se tira
principalmente se o paciente tiver fatores externos importantes. O que seriam os fatores externos? Por exemplo, o caso que eu estou te falando aqui, da pessoa ser acima do peso. Tá. Né? Ser uma pessoa de 1,60 m, 100 quilos. Não dá. É Sim. humanamente impossível. Primeiro que a pessoa no dia seguinte não vai conseguir colocar o pé no chão. Não vai Segundo suportar que o peso do corpo dela, né? Exatamente. Segundo que o corpo vai falar, opa, eu coloquei pele aqui para proteger, cadê essa pele? Sumiu? Peraí que eu vou mandar mais. E aí manda mais, num volume muito maior, num tempo muito menor, numa quantidade absurda. Então não vale a pena. Aí ele acha que vai no podólogo e o podólogo não resolve o problema dele, né? Que quanto. Exatamente. Ai, mas eu tive aqui tem 15 dias e o meu pé. E o meu pé tá pior do que estava antes. Então, mas é porque tirou tudo. Sim, Entendeu? sim. Aí tirou tudo, vai ficar ruim mesmo. E existe não sei se eu poderia dizer que é um problema. O que eu percebo, tá? Das coisas que me relatam aqui. Uhum. Os pacientes, óbvio, que os profissionais não explicam para eles as coisas, que não falam o que estão fazendo, que não indicam o que eles devem fazer em casa. E então eles vão lá, fazem um procedimento, vão embora para casa e continuam vivendo a vida normal. Então, mas eu acho que é muito 50-50. Às vezes o profissional explicou e o paciente estava no celular. Às vezes o paciente não ouviu. Às vezes o profissional explicou, mas explicou com a cabeça baixa. E aí o paciente, você não está olhando para o paciente não vai ouvir mesmo. Sim. Entendeu? Então eu penso que é um 50-50. Pode ser. Entende? Então, assim, é difícil dizer isso, porque assim, o paciente também tira bem o dele do circuito, né? Ah, sim, E sim, aí, para como a gente. justificar. Eu costumo falar para as minhas alunas que assim, não entre nessa seara. Ah, o paciente falou, o profissional de podologia que fez isso, ou que o profissional de manicure que fez isso, e que agora ele está assim. Não entre nessa seara. Por quê? Porque você não estava lá. Sim. Não te cabe julgamentos, né? Que é o que a gente está falando. Exatamente. Até porque quando ele vira nosso paciente, a gente vai saber quem ele é. Exatamente. Dizem que, eu não sei se o provérbio é esse, né? Eu gosto disso, eu gosto do provérbio, mas eu não sei se é bem isso. Dizem que João, o Pedro, quando fala de João, você sabe mais de Pedro do que de João. Com Né? certeza. O paciente que fala mal de um profissional pra gente, ele vai falar mal de você lá na frente, se você não fizer o que ele quer. Sim, sim. Entende? Então, assim, nessa área de saúde, a gente escuta, absorve e resolve. Não fica dando muita corda para esse tipo de coisa. Né? Eu, Sim. Alê, não fico dando corda para esse tipo de coisa. Sim, Entendeu? sim. Ah, porque o profissional que eu fui, que fez isso, que fez aquilo. Ah, é mesmo, né? Mas eu então, não estou vamos nem resolver falando. aqui. Eu não estou nem falando de procedimento, viu, Lê? Eu estou falando de orientações. Não, mas eu conheço profissionais que orientam muito bem os seus pacientes. E mesmo assim, E mesmo assim, eles têm problema, porque o paciente não faz. Entendeu? Não Então, faz, assim, isso é verdade. como diz a Magda do Sai de Baixo, é uma faca de 2 legumes. Boa. Boa, essa foi muito boa. Né? Boa lembrança da Magda, saudosa. Adoro Sai de Baixo. Então, Lê, bom, o que você gostaria de falar que talvez eu não tenha te perguntado, que você julga importante? E outra coisa, como é que você acha que deve se posicionar um profissional de podologia? O que atributos que você acha que é essencial para um profissional ter uma boa apresentação,
ser um profissional respeitado, vamos dizer assim. Tá. A, a primeira coisa que um profissional de podologia tem que ter, de novo, sendo redundante aqui, né, é conhecimento. É a primeira coisa que o profissional de podologia tem que ter. Né? Ele não precisa, e ele não precisa, nesse momento, provavelmente alguém deve estar falando assim, eu não tenho dinheiro para ter conhecimento. Gente, a gente está na era da tecnologia. Hoje está No fácil, meu hoje está tempo, quando eu me formei, eu não tinha lives à torta à direita. Eu não tinha acesso, eu não tinha acesso à internet. Eu não tinha dinheiro para pagar a internet. Hoje em dia, você tem Wi-Fi aí. Eu conheço profissionais que fazem, né? Na verdade, assim, entram nos lugares que tem Wi-Fi grátis para estudar sim. e fazem valer o seu direito de conhecimento. No nosso tempo, né, Valéria? Eram as Não, bibliotecas públicas. A gente ia na biblioteca, biblioteca biblioteca. pública. Não tinha dinheiro para comprar livro. É verdade, é Então, o que o verdade. profissional de podologia tem que ter, né? E um profissional de saúde, no geral, é conhecimento. Você sabe que você falou isso, eu me lembrei de uma coisa. Toda vez que você vai fazer um workshop, e que eu já assisti o outro anterior, eu me inscrevo de novo e assisto de novo, e você fala coisas diferentes, e eu tenho Diferentes. insights diferentes, Diferentes. e aprendo alguma coisa, e eu não Sim. paguei nada por isso. Sim, sim. Gente, Entendeu? eu faço 2 lives por semana. Eu faço Sim, Podologia News e eu faço Bom Dia Podologia. Se sim. organiza para estar lá. O pessoal fala assim, ai, mas não sei o quê. Gente, se organiza, se organiza. E não sou eu, outros profissionais brilhantes de podologia Com certeza. estão tudo aí dando conhecimento gratuito. É, é, di- Aproveita, né? é diferente de um conhecimento pago? É lógico que é. O conhecimento pago ele está todo estruturado, né? Ele tem uma escada de conhecimento, ele tem uma trilha de aprendizado. É diferente, lógico que é diferente, né? Mas isso não te impede de você pegar um conhecimento que a gente chama de conhecimento gratuito e ter nesse conhecimento aí um resultado. Eu tenho alunas que têm um caderno de live meu, Olha que legal. e que depois de 2, 3 anos conseguiram fazer um curso, né? Porque Sim. é o que eu te falei novamente, a gente não sabe da vida das pessoas, né? A gente não sabe do Que conhecimento. não é fácil, Alê, Não não é é, lógico que fácil. não, lógico que não, Fazer um monte de curso lógico que não não, dá, não lógico que dá. não, A gente não lógico que não. consegue, tem que dar um tempo, tem que ganhar o Sim, dinheiro, tem que, né, para sim, depois se sim, estruturar e fazer. sim, E mas é necessário. E sim. cada vez que eu assisto um conteúdo gratuito, eu tenho um insight diferente e Uhum. sempre é muito valioso para mim, Sim, sim. não é? É isso, é sobre você olhar. E aí você me perguntou o que eu falaria que você não me perguntou, né? Não desista. Não desista, sabe? Quando a gente desiste da gente, a gente desiste do próximo. É, Quando a gente desiste da gente, a gente desiste do próximo. Será que tudo que você investiu, né? Você que está me escutando, tudo que você investiu até hoje, você vai simplesmente deixar de lado? O quanto esforço você não colocou? O quanto do seu tempo você não empregou? e Cada aparelho que você compra, cada produto que você dá o seu dinheiro ali, você não está dando dinheiro, você está dando tempo. O é, tempo. E o tempo, gente, não volta mais. com certeza. Ale, fala uma coisa que eu tenho alguma dificuldade com algumas colegas. Por que que é importante a gente ir num congresso, num encontro onde vão ter outros profissionais, que estão mais capacitados que a gente para aprender com eles? Por que que é importante a gente se colocar nesses ambientes de crescimento?
Porque, ai meu Deus, olha eu, né? Não sei mais nem falar. Aliás, vou falar outra coisa. Porque quem aprende não depende. Quando eu olho pelo olhar do outro, às vezes eu vejo a solução do que eu não estou vendo na minha frente. E o conselho, ele faz isso. Ele mostra o olhar daquela pessoa que já caminhou o caminho que você quer. Ou já passou pelo problema que você tem. Os congressos. Já carpinou o mato? O mato. Carpinou o mato que você deveria carpinar. Economiza tempo, né? Quando eu compro um curso, quando eu compro um congresso, eu estou economizando o meu tempo. Sim. Entendeu? Porque assim, eu tenho duas opções na vida, Valéria. Eu posso chegar onde eu quero chegar sozinha. Se eu for obstinada, resiliente, persistente, eu vou chegar. Vai demorar um pouco, mas eu chego. Sim. Ou eu posso ir acompanhada e chegar mais rápido. Com mesmo certeza. sendo resignada, mesmo sendo persistente, mesmo tendo resiliência. Sim. Andou assistindo o live do Joel J, que eu sei. Porque eu Eu sou assisto e ele aluna fala. dele, né? Eu sou aluna do Joel J, Eu né? sou louca por ele, eu sou louca por ele. Eu sou aluna, né? Então, assim, por exemplo, vamos, já que você tocou no Joel J, né? Eu sou aluna do Joel J. Então, assim, só esse ano, em cursos e mentorias do Joel J, eu já gastei uns 10 mil reais. Nossa, eu ainda vou fazer uma mentoria com ele, Alê. Então, Ele é assim, meu conterrâneo, sabia? então, assim, sabe, assim, é um valor alto? Para mim é. Lembra de onde eu vim? Sim, Da casa é. de um cômodo com um chão de barro? Para mim é um valor alto. Mas me aperfeiçoar é aperfeiçoar as minhas alunas. Sim, sim, Quando eu me aperfeiçoo, que eu compro um curso, né, fora do âmbito da podologia, que geralmente são os mais caros, eu estou aperfeiçoando o meu modo de dar aula e isso eu consigo aperfeiçoar as minhas alunas, que são as futuras podólogas. sim. E aí a gente volta lá no que a gente falou há pouco tempo. A gente precisa aprender sobre outras áreas para se desenvolver melhor na nossa profissão, Exatamente. né? Exatamente. Ale, nós estamos chegando ao final do nosso Ai, podcast. passou rápido. Passou muito rápido, a conversa fluiu. Eu poderia ficar aqui mais umas 2 horas conversando com você, Eu também. que ia ainda sobrar coisa para a gente falar. Nossa, se brincar ainda sobrou, né? Ah, sobrou, claro que sobrou. E eu queria que ficasse esse resultado da nossa conversa para as pessoas não desistirem, para as pessoas procurarem se informar de tudo que elas vão fazer, para as pessoas buscarem em quem já passou pelos caminhos que a gente está passando, atravessando, buscarem esse conhecimento em vocês, no caso. Eu confesso a você que aqui na minha região eu não tenho muita referência de podologia. Eu Uhum. não conheço, tá? Não conheço, nunca ouvi falar. Então, meus ídolos, meus espelhos são vocês. Eu não sou muito aquela pessoa tiete, não sou aquela pessoa que, quando era adolescente, queria autógrafo do cantor. Então, eu Eu também nunca não fui sou. assim, Eu também não sou, mas. mas não é isso que a gente quer, sabia? A Ah, gente até sim. fica. Eu, por exemplo, não me acostumei com isso, sabe? Então, mas deixa eu acabar de falar. Eu não Fale. sou assim, não é da minha natureza. Eu pedi autógrafo de artista, nunca foi. Eu trabalhei num lugar que ia muito artista. Eu Uhum. conheci muita gente assim importante, conheci o Pelé de perto, de conversar e tal. Mas assim, com vocês é diferente. Ah, É assim, é como se eu fosse pegar o conhecimento por osmose.
Sim. Entendeu? É gostoso. Então, eu me espelho em vocês, eu ouço o que vocês falam, eu modelo vocês, eu quero estar em ambiente que vocês estão, porque são ambientes de crescimento. E é isso que eu tento passar para as minhas colegas que eu tenho acesso. Sim, sim. Vamos lá, vamos dividir o quarto, dormir na mesma cama. Eu já fiz isso quando eu fui para o CIAP. A Uhum. gente dorme na mesma cama, não tem problema, mas vamos estar lá perto, vamos escutar, vamos interagir, vamos fazer rede de relacionamento, vamos entender como essas pessoas pensam e como elas chegaram aonde elas chegaram, Sim, sim, porque é lá que a gente quer ir. sim. E eles já estão com isso compilado para entregar para a gente. Uhum. Então, eu acho que é essa mensagem que fica dessa conversa deliciosa que nós tivemos. Eu quero muito agradecer você. Quero que você deixe Imagina. uma mensagem final, tá? A mensagem que você quiser, não precisa ser exatamente podologia, que tenha qualquer cunho, mas que abra o coração das pessoas, que elas estejam abertas para esse conhecimento e para sua leveza, para sua seriedade, que você é uma pessoa muito respeitada. Não sei se você sabe disso, mas você Eu é. não tenho, eu realmente, às vezes eu Talvez não você tenho essa não tenha noção. essa noção, É, não tenho né? mesmo. E eu estou muito, muito feliz de estar aqui conversando com você. Então, deixe sua mensagem, suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Se houver alguma dúvida com relação a qualquer coisa que nós falamos, que as pessoas possam te mandar no direct a pergunta. Pode sim. Gente, ó, então a minha mensagem final vai um pouquinho no gancho do que a Valéria acabou de falar, né? A Valéria disse, não sou tiete, e não sei o quê. A gente, na verdade, né, e eu falo isso por mim e por alguns profissionais de podologia que estão em evidência hoje, a gente fica muito feliz com o carinho de todos vocês. Muito feliz. Mas a gente fica muito mais feliz quando vocês mandam um resultado pra gente. Fala, olha, aqui, ó, não tive coragem de falar com você, porque eu fiquei com vergonha, mas eu fiz o que você falou lá naquela palestra. Olha como é que ficou legal. Então, Aham. isso de fato é que dá pra gente a vazão do quanto a gente faz a diferença na vida das pessoas. Essa semana eu recebi um áudio de uma menina dizendo, né, que venceu o câncer, que ela me viu e quando fez o meu curso, entendeu o que ela queria, o que ela não queria para podologia, né? Hoje ela tem. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Eu fui no encontro dos podólogos em Campinas e tinha uma menina lá que falou assim: eu sou podóloga, eu tô me formando agora, por quê? Porque eu me espelho em você. Tá? Então, assim, são coisas. Ai, gente, desculpa o barulho, viu? Não, é vida real, Ale, é Vida vida real, real. exatamente. Então, assim, a gente não sabe. Eu até falo até por mim, assim, a gente às vezes não tem noção do quanto a gente muda a vida das pessoas, né? Porque a gente não faz esperando holofotes. A gente faz Sim. esperando que vocês tenham resultado. É É esse. consequência. O nosso holofote, na verdade, está no seu bastidor. Quando você me mostra, sabe, um resultado, Igual é aquele que eu te mostrei. exatamente. É aí que está o meu holofote. Por quê? Porque eu tenho certeza que quando você resolveu usar o produto que você usou, você lembrou das minhas aulas. Entende? Sim. Então, Ah, com assim, é certeza. tipo, não mostre o que a sua mão esquerda fez para a direita, sei lá, uma coisa assim. Aham. O holofote que eu quero é o resultado de vocês. É só isso que eu quero. Mas também quero abraço, quero beijo, quero carinho. Pode me encontrar, pode tirar Sim, foto comigo, pode me marcar. Eu até gosto porque, né, nós muito. somos seres gregários e queremos estar juntos, Sim, né. sim. E outra, né, quando a gente recebe o carinho num evento presencial, a gente entende que o feedback está positivo e a gente pode continuar, né? Sim, Então, com assim, faz certeza. todo um esquema, né? Então, assim, a mesma
final é que continue estudando, continue se aperfeiçoando. Não liga se você errar. Foca em acertar ou consertar o que você errou. Porque errar, todo mundo erra. Sim. Todos os seres humanos. Isso vai acontecer, né? Isso me trouxe uma leveza, viu, Ale? Porque eu sou uma pessoa que tenho medo de errar. Eu fui formatada desse jeito. Sim. Mas hoje, em busca de tanto autoconhecimento, as minhas buscas aí nos meus altos e baixos, eu acabei entendendo que eu posso errar. Sim. E foi pensando nisso que eu comecei o podcast. Porque Sim. o Joel fala uma frase que ficou muito latente na minha cabeça, logo que eu comecei a podologia. Ele fala assim: seja amigo dos seus ídolos. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. E quando eu criei o podcast, eu te juro que eu achei que ninguém ia me dar pelota. Eu falei, eu vou chamar Imagina. esse povo no direct, o povo nem vai me responder. E eu fui logo com os dois pés no peito, já chamei Jaque, Adão, eles aceitaram de cara. Eles aceitaram de cara, a gente fez uma reunião antes, ficamos conversando até meia-noite. O Mário foi um amor comigo, um amor, tá? Então, mas é É, por isso, né? As pessoas têm uma impressão errada da gente, vai, de uma certa forma, achando que a gente é chato, que é é isso, que é aquilo, diferente. que a gente mas, meu, somos. Assim, eu não tenho problema nenhum em falar isso. Somos todos iguais. Porque Somos, somos todos humanos. exatamente. Entende? Então, assim, vai ter dia que a gente vai estar de saco cheio, vai ter dia que a gente vai estar de saco Lógico. cheio, vai ter dia que a gente vai estar, meu, cantando pro vento, vai ter dia que a gente vai estar cantando pro vento. É normal, é É, normal. e eu acho muito legal, e é sempre bom estar perto de todo mundo. Eu fui lá para Campinas também, estava uma delícia, não me arrependo. Foi cansativo para mim, porque eu saí de lá e já vim correndo para cá, 4 horas de viagem. Mas assim, eu estava tão abastecida que vale muito a pena. Vale sim, sempre vale, gente, sempre Sempre, vale, sempre vale. Deixa uma sempre vale. mensagem, Alê. Ai, a minha mensagem a gente falou tanto do Joel, né? É, Vou falar uma frase dele. O trabalho devolve. Sempre fala isso, né? O trabalho fala. devolve. Naquele dia que você estiver desanimado ou desanimada, naquele dia que você achar que nada deu certo, aquele dia que você achar que não está valendo a pena, apenas continue. Apenas faça. Por quê? Porque o trabalho devolve. Não precisa Essa é a minha acelerar, basta mensagem. não parar, né? Exatamente. Exatamente. É isso. Deixa as tuas redes sociais, Ale, por favor. Deixo sim. A minha rede social mais conhecida é o Instagram, né? @alenogueira.podologia. Todo mundo vai me achar por lá. É mais fácil falar comigo por lá. E eu tenho o canal do YouTube também, que é o Papo de Podóloga com a Nogueira. Essas são as suas redes mais ativas. Né? A gente tem o site do Instituto, que está aí sendo reformulado. Né? A gente tem um instituto agora que está aumentando Que de legal, né? tamanho. Né? Eu estou bem feliz com isso. Então, a gente está aumentando de tamanho espaço físico para poder receber as podólogas, né, principalmente as podólogas que se formou agora na pandemia, que estão sem prática, para poder atualizar elas e deixar elas praticarem um pouquinho. Porque a teoria sem a prática é difícil. É verdade, é verdade. E na faculdade a gente não tem muita prática, né, Ale? Não, não, porque faculdade sempre foi teoria, gente, sempre. Faculdade, depois da pandemia, ficou muito teórica. Não, sempre foi assim. É, Sempre foi assim. verdade. Eu sou E formada em qualquer administração. profissão, qualquer Eu sou profissão. formada em Eu também tenho. administração há anos, né? Há É, uns 18 anos que a minha filha agora vai fazer 18. Então, exatamente. É é isso, isso. Ale. Eu quero te agradecer Obrigada! muito, muito por você ter aceito esse convite, da gente ter Imagina! batido esse papo. Foi muito gostoso. Eu estou muito feliz da gente ter conversado.
Imagina, eu que agradeço, viu? Um beijo para todo mundo que escutou a gente. E foco, força e fé. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo.